Neste quadro eu respondo várias perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, otavio.paranhos, então não perde, me segue por lá também. Agora eu vou responder aqui pelo YouTube. O Vitor perguntou de quanto é o aumento de performance com rebalanceamento periódico na carteira. Essa pergunta é ótima e depende, na realidade, do ativo que você investe, tá? Se você investe em renda fixa e renda variável, se você faz um rebalanceamento, na prática você tende a vender aquele ativo que mais sobe, que são ações, voltar ao perfil de risco anterior, ou seja, manter o mesmo perfil de risco, mas você vai abrir mão de retorno na realidade quando você faz o rebalanceamento, porque normalmente você ganha mais dinheiro deixando aqueles ativos que rendem mais crescerem, né? Enfim, aumentando ali o seu patrimônio. Então, se você deixar eles crescerem, você tende a aumentar a sua expectativa de retorno, mas você vai mudar o seu perfil de risco. Quando você está aposentado ou está, inclusive, avançando dentro da aposentadoria, faz sentido manter o perfil de risco ou se tornar mais conservador, por isso que o rebalanceamento é importante para manter o perfil de risco. Mas eu vou trazer os dados concretos para você. Aqui eu utilizei o site do Portfolio Visualizer, em que eu mostro para você que se você tivesse começado a investir com 10 mil dólares e aportado $1.000 por mês, tá? Sem fazer o rebalanceamento, aqui eu coloquei somente ações, tá? De países emergentes, que é o VIX, que é um fundo da Vanguard, e o mercado americano, que é um fundo aqui, o VTSMX, tá? Coloquei 50% para os dois lados para você ter uma visão mais concreta. Este aqui é o retorno ajustado pela inflação em escala logarítmica, tá? Começando lá em 94 até hoje, até pega bem o período do plano real, você teria acumulado 748 mil dólares ajustados pela inflação, tudo ajustado pela inflação, tá? Isso aqui, ou seja, você teve um retorno de 8,12% ao ano, em média, com desvio padrão de 17,10%, tá? Se você tivesse feito o rebalanceamento, certo? Ou seja, aqui de fato fazendo rebalanceamento, ou seja, cortando tecnicamente aquele ativo, aquela classe que mais estaria subindo, você teria este retorno aqui, certo? Quando eu ajusto aqui por escala logarítmica e pela inflação, você teria um rendimento que é 0,13% ao ano menor, tá? Mas daí você obviamente, né, tem um patrimônio um pouquinho menor, mantendo ali o seu perfil de risco. Se eu optar por colocar renda fixa e, por exemplo, colocar também um rebalanceamento anual com renda fixa, tá? Você vai observar claramente, tá? Que o meu retorno total ele vai cair para 7,80, tá? 7,80% ao ano, ou seja, menor do que aqueles 8% que nós obtivemos antes, mas vai reduzir bastante o desvio padrão de 17% para 13,85%. Então isso aqui seria muito mais propício para uma pessoa que está aposentada, né? Você praticamente reduz em 1/3 a sua volatilidade em troca de reduzir 0,20% o seu retorno esperado fazendo o rebalanceamento. Se você não fizer o rebalanceamento, né, obviamente, colocando esses 20% em renda fixa, aqui que eu coloquei renda fixa americana, você teria a 7,62%, ou seja, você teria um retorno um pouco menor, tá? Teria um retorno um pouco menor e um desvio padrão um pouco maior, tá? Um desvio padrão um pouco maior. Então você observa como que você tem essa redução de retorno e de risco se você optar por utilizar renda fixa e optar pelo rebalanceamento de maneira geral. O Fábio perguntou o que acontece se eu tiver o VO e a Vanguard quebrar. Para quem não sabe, o VO é um fundo de investimento americano que é gerido pela gestora Vanguard americana, que foi uma empresa fundada pelo Jack Bogle, né, pelo John Bogle, nos anos 70. E a pergunta é o que acontece se a gestora quebrar. Se a gestora quebrar, nada, né, porque você tem um condomínio que é meramente administrado pela gestora, né. Então a gestora é uma prestadora de serviço, assim como no Brasil, é exatamente o mesmo funcionamento. O condomínio ele é uma entidade separada, né, que tem um patrimônio próprio que pertence aos cotistas de acordo com as cotas que cada um possui. A gestora ela pode mudar o capital do fundo, mas ela não é proprietária do capital do fundo, certo? Então na prática nada, né? Simplesmente ou o fundo seria liquidado e você receberia seu dinheiro de volta, ou a gestora iria ser modificada, né, mudada para uma outra gestora que iria continuar fazendo a gestão daquele fundo. A Gabriela perguntou, moeda forte é a moeda onde é feita a compra, exemplo, compra de ETFs com dólares, acho que ela quis dizer aqui, ou é de onde são os ETFs? Excelente pergunta que a Gabriela fez, isso é uma dúvida muito comum. A sua exposição cambial é a receita das empresas que você investe ou é a moeda utilizada para pagar a renda fixa que você comprou, para pagar os juros e para pagar a amortização. Então vou dar um exemplo bem concreto para você. Este aqui é o fundo iShares Core MSCI World UCITS ETF. Ele é um fundo domiciliado na Irlanda que investe em um índice da MSCI que segue, né, enfim, os países desenvolvidos de maneira geral, incluindo Estados Unidos, não investe em emergentes.
e o código dele aqui é SWDA para a acumulação em dólares, tá? Se você for lá para baixo no site, você vai observar aqui as listagens desse fundo aqui. O que você observa? Você observa que ele pode ser comprado, por exemplo, pagando em pesos mexicanos com o código IWDA na bolsa mexicana. Se você pagar em pesos mexicanos, o fundo vai pegar os seus pesos, vai transformar em cada uma das moedas em que ele investe para investir aqui, conforme nós vemos, nesses vários setores, nestas geografias aqui. Portanto, Estados Unidos com 68%, Japão com 6%, Reino Unido com 4%. Então veja, a sua exposição cambial será aproximadamente em dólares 60%, Japão 6%, Reino Unido em libra esterlina 4%. Essa será a sua exposição cambial, porque você estará comprando ações desses países aqui. Obviamente, né, cada país também pode ter multinacionais. Então, ações americanas, né, também podem vender para a Europa, podem vender para o Brasil, então tendo uma exposição cambial bem diversificada. Ações japonesas também, então apesar de você ir lá e comprar a Toyota tem receita nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, e essa será de fato a sua exposição cambial. Assim como a Suíça, por exemplo, né, apesar da Suíça ser um país muito pequeno, possui na sua grande maioria empresas multinacionais, como a Nestlé, por exemplo, que são, né, empresas que têm receita no mundo inteiro. Então, quando a gente para pensar, você pode, apesar de, por exemplo, aqui, ó, pagar em dólares, negociando na Bolsa de Londres pelo código IWDA, na prática você tem um câmbio que ele é totalmente global, né? Porque você está, de fato, entregando dólares para o fundo que irá pegar os seus dólares e irá investir nas várias bolsas globais e para ter a receita em várias moedas globais. Então essa é de fato a sua moeda, não importa o domicílio, não importa a moeda que você pagou, importa o que o fundo vai fazer com o seu dinheiro, é isso que importa. O Felipe perguntou, fala mestre, vendi ETF com prejuízo, como faço essa declaração? Muitíssimo obrigado. Veja, quando você vende alguma coisa com prejuízo, você não teve ganho de capital, então você simplesmente não irá ter que declarar nenhum ganho isento e não tributável e nem você irá utilizar o programa do GCAP, né, de ganho de capital, para você apurar e pagar imposto, porque esse programa você só utiliza quando você precisa pagar alguma coisa. Se você teve prejuízo, você só vai declarar no ano posterior que você tem menos cotas, certo? E que você na média, né, fazendo a soma, o seu patrimônio será menor. Simplesmente isso, tá? Como você não tem como abater o imposto de renda utilizado para apurar eventualmente um lucro posterior e abater com o prejuízo atual, esse seu prejuízo ele irá se perder basicamente. Você irá declarar que você possui menos cotas, né? E portanto, um patrimônio menor, tá? Simplesmente isso. O Lucas perguntou o que você acha da estratégia Growth at a Reasonable Price. Essa daí é a estratégia GARP famosa, né? E mostrando para vocês, existe um fundo de investimento, que é este aqui, o Invesco S&P 500 GARP ETF. O que ele faz? Tá? Ele basicamente vai pegar as empresas do S&P 500 e ele vai selecionar 75 empresas que têm, na realidade, exposição a alguns fatores. Quais são esses fatores aqui, tá? Quando a gente vai lá, de fato, na metodologia, a gente observa que ele dá uma nota para cada uma das empresas em duas escalas. Uma escala que ele fala de crescimento aqui, que é crescimento de 3 anos do lucro por ação e da receita, e depois uma outra nota que é composta de valor e qualidade, que é endividamento, retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, e também o indicador PL, tá? Então, basicamente, é um multifator, muito simples, tá? Assim como tem o ETF SCHD, por exemplo, que considera dividendos, também endividamento, esse aqui ele é um outro multifator. Historicamente, né, esses fundos eles tendem a funcionar bem, esse tipo de estratégia aqui, ele mostra a estratégia teórica, né, comparando aqui com o S&P 500, que está em azul, mais escuro embaixo, de 95 até 2018, né, ele teria praticamente multiplicado o capital por 8 vezes, enquanto que a GARP teria multiplicado aqui por 15 vezes, 16 vezes aproximadamente em linha com qualidade, tá? Quando a gente para observar o desempenho, né, frente ao S&P 500 da estratégia GARP, o desempenho ocorreu desde 95, né, o histórico, teve um desempenho superior em 3% ao ano aproximadamente frente ao S&P 500, que é exatamente aquela média ali que em geral eu falo que fundos de fatores tendem a desempenhar acima das suas respectivas médias neutras, tá? Ou seja, de 1,5% a 3%, dependendo do nível de concentração. Esse fundo aqui ele é bem concentrado, né? Porque ele parte de 500 empresas e chega em 75, né? Então, de fato, ele teve uma redução bem drástica e, consequentemente, ele é concentrado, por isso que consegue entregar esse tipo de rentabilidade superior aqui.
Quando a gente observa de fato a exposição a outros fatores que compõem este GARP, né, porque o GARP ele é um multifator, a gente observa que pelo menos no período analisado, este aqui é o próprio estudo da S&P que mostra ali de 2019 até 2021, que foi bem aquele período da pandemia, performou melhor do que o S&P 500, porque ele teve, além de um maior indicador de crescimento, também, né, um menor múltiplo de preço, que é o Earnings Yield, rentabilidade também e um menor nível de endividamento, mas o principal diferencial é o menor endividamento, tá? Então isso daí faz com que ele tenha menor risco em situações de crise. Este menor risco em situações de crise aparece como, por exemplo, ali nas situações de crise, né? Nos anos 2000, nos anos 2007 e 2009, né? Que foi a crise de 2008. Então você vê claramente aqui que apesar dele ter um desempenho um pouquinho melhor do que o S&P 500 ali na crise de 2008, na crise de 2000, 2001, que era principalmente empresas de tecnologia, ele desempenhou bem melhor, né? Caindo 22% versus o S&P 500 que caiu 47%. Agora, recentemente, no período da pandemia, né? Ele teve um desempenho levemente pior, principalmente porque naquele momento deveria ter empresas mais voltadas à tecnologia, tá? E agora, em 2022, de janeiro até junho, né, ele também desempenhou 3% melhor do que o S&P 500. Quando nós observamos a carteira dele, obviamente pode ter mudanças, né? Que essas mudanças elas ocorrem no fundo. Hoje ele tem aproximadamente 27% em financeiro, 19% em saúde, tecnologia da informação tem 14%, bem menos do que a média neutra, que normalmente tem mais de 20%, 25%, tá? Depois consumo discricionário e outros setores aqui, mas ele é um fundo basicamente bem mais voltado à qualidade de maneira geral. Várias empresas, como ele não dá pesos necessariamente por múltiplo, por tamanho, né? Por capitalização de mercado, ele vai ter, né, empresas que muitas vezes nós não conhecemos necessariamente, né? Então empresas farmacêuticas, algumas outras empresas financeiras aqui como a Goldman Sachs, mas muitas empresas que nós não conhecemos, mas de maneira geral ele tem uma alta correlação com o S&P 500 desempenhando levemente melhor, apenas para mostrar que fundos de fatores tendem a funcionar bem no longo prazo. O Marcos perguntou, fala do ETF WIP, WIP. É um fundo que chama a atenção do brasileiro porque esse fundo aqui, né, o WIP, que é da SPDR, ele é de proteção à inflação, né, ou seja, indexado à inflação, e ele não é em dólares, tá? Ele não é em dólares. Quando nós abrimos aqui, ó, a lista de todos os títulos de renda fixa, que esse aqui é um fundo de renda fixa, que são investidos, né, você observa que as moedas não são o dólar, tá? São todas as outras moedas, inclusive tem tesouro brasileiro aqui, mas principalmente euro e principalmente libra esterlina, depois seguido de lira turca e real brasileiro, tá? Então isso aqui é bem interessante. Esse fundo aqui ele não tem proteção ao dólar, então de fato ele dá exposição a estas outras moedas. Então você estaria investindo em euro, em libra, em lira turca e várias outras moedas, inclusive reais brasileiros, tá? Algo interessante, tá? É quando a gente considera o prazo médio, tá? Que é de maturação aqui de aproximadamente 11 anos, tá? Isso aí é muita coisa, então ele vai ser um fundo muito volátil, até mais volátil do que alguns fundos de ações também. Ele tem uma promessa de pagamento média, considerando a queda recente pelo aumento de juros, de 5% ao ano, tá? Lembro que esse fundo aqui, como ele é domiciliado nos Estados Unidos, você vai ter uma retenção americana de 30%, mas ele é um fundo que teoricamente paga um bom yield, tá? Lembro a você que ele tem grau de investimento em média, tá? Em média, a sua maior parte, portanto, ele vai dar para você uma boa proteção em termos de risco do emissor, tá? Então aqui todas as notas que você observa que são em média, né, notas superiores ao grau de investimento, tá? Quando nós observamos o gráfico agora na prática, eu vou comparar este ETF WIP com um fundo também indexado à inflação de tesouro americano, neste caso não é de outros países, é de tesouro americano, que é o TIP, o TIP. Os dois, teoricamente, fazem a mesma coisa. Por que o TIP ele rendeu mais? Porque na realidade nós estamos observando aqui em dólares, tá? O WIP, nas suas moedas de origem, ele teria rendido mais. Mas como estas moedas de origem desempenharam mal frente ao dólar, né? Elas se desvalorizaram frente ao dólar, este fundo aqui, quando transformado para dólares, ele tem um desempenho pior, tá? Então aqui, quando a gente pega o euro, quando a gente pega a libra, em média, né, as duas moedas que maior tem peso dentro do WIP, estas moedas se desvalorizaram mais de 30% frente ao dólar nos últimos 15 anos aproximadamente. Por isso, este fundo aqui, o WIP, ele desempenhou pior quando transformado para dólares. Se eu tivesse pegado o WIP, certo, e eu tivesse transformado ele em euros, tá? E eu tivesse transformado ele em euros, eu teria
teria este desempenho aqui, ó. Então veja, ó, se eu tivesse investido nesse fundo observando a cotação dele em euros, eu teria um desempenho bom também em linha aqui com o TIP, que é um fundo originalmente já em dólares. Veja, portanto, que nas suas moedas respectivas, as suas moedas locais, os fundos tendem a desempenhar relativamente bem. Logicamente, quando você passa para uma moeda que desempenhou bem frente a eles, o resultado é pior. É o mesmo racional, né? Se nós pegamos, por exemplo, o Ibovespa, né, e nós pegamos a questão do dólar. Se eu pegar aqui, ó, o real brasileiro, e eu transformar para dólares, né, o desempenho foi bem ruim, né? O desempenho foi bem ruim. Se eu pegar o Ibovespa propriamente dito, né, que ele é cotado em reais, o desempenho foi melhor nesse período. E se eu pegar o Ibovespa, né, e eu transformá-lo para dólares, né, eu vou ter um desempenho que também é ruim, porque eu peguei o Ibovespa e eu dividi por esta cotação aqui. Então veja que o racional é exatamente o mesmo. Na moeda local o desempenho é bom, quando eu passo para dólares, o desempenho piora bastante, porque a moeda se enfraqueceu frente ao dólar, tá? Frente ao dólar. Então apenas explicar para você para que serve esse fundo aqui. No meu ponto de vista, tá? O problema desse tipo de fundo é a alta tributação, porque em fundos de renda fixa, todo o seu retorno, tanto a inflação como o juro real, eles vêm através do dividendo. Todo o retorno é passado para você através do dividendo e você é tributado, né, sobre esses 30% aqui, sobre todo o resultado que você tem, que nesse caso vai ser de aproximadamente 5% ao ano, em média, tá? Então eu particularmente não gosto muito por causa dessa questão tributária e também por causa do duration dele, o prazo de maturação, que é muito longo, tá? Se é para você ter um prazo de maturação tão longo, a volatilidade vai ser tão grande que você vai acabar sentindo praticamente na pele o mesmo malefício de você ter ações, né, que também são muito voláteis. Eu preferiria ter ações do que ter renda fixa somente com essa expectativa de retorno aqui, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like e não deixa de me seguir lá no Instagram, otavio.paranhos, e também coloca aqui nos comentários o que você acha, se você investiria nesse fundo, se não investiria neste fundo aqui, e não deixa de acessar os links que estão aqui na descrição deste vídeo para você se inscrever para as próximas vagas do curso Investimentos Globais, para você ser notificado de novos conteúdos que eu passo por aqui, certo? E então é mais ou menos isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!